Olá, aqui é Paulo Teixeira, mais um vídeo para o canal Somos Deuses. Bem, conforme eu tinha prometido, hoje pretendo trazer uma temática um pouco diferente, né? Haja visto que estamos no mês de setembro, o mês da prevenção da saúde mental, né? E é, intitulado, né, o Setembro Amarelo, onde cuida-se mais de dar uma atenção mais especial para as doenças psíquicas, né, e para as questões de saúde mental, né, onde se aborda mais temas de prevenção, tipo ao suicídio. Então, o tema do suicídio, esse problema de saúde, né, que ele tem grandes proporções no Brasil e no mundo inteiro. Em pesquisa feita aí no Ministério da Saúde, o último, os últimos percentuais então que encontrei do último ano, 2022, mostra que são 16.262 casos, né, de pessoas que tiraram a sua vida, né, nesse ano de 2022. Então tá dando uma média de 14 mil pessoas, né, que tiram a própria vida por ano no Brasil. Isso se a gente for transpor para dia, por dia 44 pessoas então por dia, né, cometem esse ato, né, que é bastante preocupante no Brasil. Bem, mas a gente pode e deve se perguntar não as razões, as causas, porque causas e razões sempre vão ser infinitas, vão ser as mais diversas, né? Uns com problema, outros por outros. Mas o que a gente se pergunta, né? O que está por trás disso? Qual a vontade que está por trás disso? Qual a finalidade, então? E acredito que a resposta então é uma só. Não são centenas nem milhares de como as causas, né? Então a finalidade deve ser, né? O objetivo final deve ser de desaparecer, né, desse mundo, né? Por fim a essa vida, né, no corpo humano, atentar contra o corpo humano significa uma vontade de que finde algum tipo de sofrimento, né? Ou seja, a finalidade é então sumir, né? Sumir, desaparecer. Acho que acredito eu que essa seja a finalidade da maioria, com o intuito de resolver algo não resolvido, né? Pois bem, então a gente olhando no aspecto desse desânimo de viver, a gente vai tentar, sim, claro, saber as causas, os motivos, mas como eu disse, isso são mais variadas. O importante é que neste momento uma área principal, uma área muito importante da mente está afetada, né? A mente está depressiva, está doente. Então, é nesses momentos em que familiares, amigos devem prestar atenção, né? No seu familiar, no seu amigo, e, e naqueles sinais ou em alguma frase que comentam de depressiva, né, ou de não vontade mais de viver, então encorajar, né, acolher a pessoa, encorajar para que procure ajuda no CAPS da sua cidade, procure ajuda através de um terapeuta, procure ajuda através de um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, busque soluções para que essa pessoa se reencontre, né? Se reencontre esse sentido de viver e se encoraje para continuar essa caminhada, né?
Acredito eu que na maioria dos casos é a falta de um sentido de vida, né? Esse sentido que a gente chama de viver, o objetivo de viver. Um psiquiatra austríaco, Viktor Frankl, né? Que sobreviveu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, 1945, né? Na Alemanha. Ele sobreviveu já nas fileiras lá dentro do campo de concentração, e saindo de lá ele escreveu, criou a teoria própria dele, que era a logoterapia, né? Logo ou sentido, né? Então, sentido da vida, logoterapia, o sentido da vida. Então, onde ele diz que tem um sentido, haverá de ter um sentido para nós a vida. Basta nós descobrirmos qual é esse sentido, criarmos um sentido para a nossa vida. Então, muito interessante esse aspecto quando a gente aborda essa questão, de nós sempre nos perguntarmos, né, qual o sentido da nossa vida e tentar encontrar um sentido. Então, isso é muito interessante. Um outro aspecto interessante é o autoconhecimento, né, e o conhecimento, né, buscar o autoconhecimento, principalmente na espiritualidade, né. Os casos de fé, onde as crenças religiosas auxiliam bastante, né, e não importando qual a denominação religiosa, essa fé que a pessoa cultiva em si mesmo, fortalece bem os laços para que a pessoa esteja com saúde mental mais plena, né? Então, é importante todo o trabalho que as religiões desenvolvem, eles estimulam a encontrar o sentido de vida, muito importante isso. Mas quem não tem a sua religião, ou quem ainda busca por algo novo, continue buscando numa espiritualidade nem que seja autônoma, uma espiritualidade que seja universal, no sentido de universalista. E é importante isso, cada um se perguntar o seu propósito de vida. Por que estou vivendo? Qual o propósito de estar aqui? Nesse sentido, dentro de uma espiritualidade mais, digamos assim, mais aberta, vamos chamar assim, né? Mais particular, mais individual, que é uma espiritualidade universalista, se encaixa aquela busca por respostas de quem sou, de onde vim, para onde vou, né? Então, e eu sei que isso ainda é pouco falado dentro de uma espécie de espiritualidade universal. Aqui no Brasil e no mundo ocidental ainda é pouco falado, mas há de se dizer que isso é interessante, buscar respostas sobre o si mesmo, né? Que Carl Jung falava do seu si mesmo, do seu self, né? Que é a sua alma, né? Então, nesta banda, falando de self, de alma, nas perguntas de quem eu sou, vou me indagar qual o meu propósito de estar aqui, vivendo neste corpo, né? Quem eu sou? Eu sou esse corpo, essa personalidade? Interessante buscar essas perguntas, né? De onde vim e para onde vou? Acredito eu que dentro deste tipo de busca de autoconhecimento livre também se encontra isso, numa espiritualidade livre, estudando todas as religiões, é lógico, pegando elas como apoio, e eu acho muito interessante chegar a essas respostas com quem eu sou. Não só entender quem é, mas se perceber como tal. Porque no momento que eu me percebo que eu sou a alma, que eu não tenho uma alma porque eu não sou o corpo, que eu sou esta alma que vive aqui acoplada ao meu corpo, então eu sou o self, a alma, de onde vim e para onde vou, que eu retorno para essa pátria, né, espiritual, para esse plano sutil, que eu retorno para lá. No momento que eu me defino de onde eu vim e quem sou, para onde vou, também fica mais fácil manter uma meta, né? Uma meta de vida, um sentido, eu encontrar um propósito. Então, por isso que eu digo, quando não se acomoda em nenhuma dentre as religiões,
para ter a sua forma de fé daquele jeito simples, humilde, procure se buscar apoio dentro de uma outra espiritualidade, procure o seu mestre, procure a busca por si mesmo, que isso a gente chama de conhecimento e autoconhecimento, né? É muito interessante entender uma coisa nessa busca do autoconhecimento, dentro dessa espiritualidade mais livre que eu falo, de que a gente sabendo quem é e para onde vai, a gente tendo plena consciência que somos esse self, essa alma em experiência nesse corpo, e quando se aceita e se percebe isso, vamos entender que o fato de tentativa ou de eu querer tirar a própria vida, qualquer pessoa, qualquer indivíduo vai entender uma coisa, que já não fica mais tão expressivo, já não fica tão significante. Por quê? Porque ali nesse estudo da espiritualidade vão entender o quê? Que se eu sou a alma, né, eu não vou estar no tempo adequado esperando retornar para a pátria espiritual. Eu vou estar forçando a minha saída de dentro do corpo. Ou seja, todo indivíduo que pretende praticar esse ato pode se questionar: eu vou resolver realmente meu problema? Será que vou? Então, todos os nossos problemas emocionais, problemas circunstanciais de provimento da vida aqui, faz parte da nossa experiência aqui, acoplada a esse corpo. Então, entender uma coisa, que se eu sair do corpo de forma expulsado à força para fora, eu não vou estar terminando o meu problema, não vou estar resolvendo o meu problema, porque na verdade não vou conseguir o objetivo. Ninguém consegue o objetivo tirando a própria vida. Qual seria o objetivo? Desaparecer, dar fim em tudo, ou então resolver o seu problema que não vai mais ter. Não resolve por causa de uma coisa. Por isso que eu digo lá atrás, quando você sabe, aceita e se percebe como alma, como self, e você entende que a vida continua após a morte do corpo, você vai entender que você vai levar com você para onde você for, para esse plano paralelo, você vai levar o seu problema consigo. Ou seja, aquilo que lhe afetava antes dentro do corpo, na sua mente, que lhe incomodava, vai continuar lhe incomodando depois. Por quê? Porque a alma, o self, não morre. Só morre a parte orgânica, então, o seu corpo. E esse intuito é importante saber e refletir de que devemos nós enfrentar os problemas, enfrentar os nossos transtornos, enfrentar as dificuldades e tentá-lo resolvê-lo aqui. Porque se nós fosse postergar pensando então que tudo vai se acabar, dando um fim na própria vida, isso é uma ilusão. Realmente cada um vai se perceber isso se estudar a fundo na sua religião, se estudar a fundo na sua espiritualidade, vai ver que só se empurrou-se para fora do corpo e que esse mesmo problema segue, porque a vida segue. A vida segue no plano paralelo. Ou seja, apenas vamos ter um outro tipo de corpo, né? O corpo antes denso que habitamos aqui, vai ser um corpo etéreo, ou seja, vai ser um corpo de outra forma que não é carne e osso, mas um corpo que sente no seu corpo, né, as dores da saída, sente as emoções, sente os transtornos, sente os desafetos, que veja, que escuta, que sente e que percebe tudo. Então, na verdade, a partir disso, passará a entender que não houve o objetivo, não atendeu o objetivo do qual queria, que era sumir, desaparecer, que era pôr fim ao seu problema. Então, gostaria muito que cada um refletisse, pensasse
nesse momento aqui meditativo e fosse atrás fazer as suas buscas. Não sou eu aqui o dono da verdade, né? Estou aqui apenas para contribuir para que cada um descubra, né, qual o seu papel, qual o seu propósito de vida aqui. E deve fazer as suas próprias buscas, cada um fazer, não precisa acreditar em mim, mas faça as suas próprias buscas. Hoje em dia está muito fácil, tem o YouTube aí com muitos temas de espiritualidade, tem livros bastante para ler, inclusive livros online. Então, gaste o seu tempo que você tem, se possui, dispõe de algum tempo, pesquisando, estudando, se conhecendo, conhecendo-se a si mesmo e também frequentando, se for possível, um profissional. É isso que se aconselha, né? Um profissional da área da saúde mental, né? Procure, então, se resolver o que tem de problema aqui, nessa experiência corpórea, para que depois se entenda que não vai levar junto aquele problema quando partir para o plano sutil, né? E isso é o mais interessante. Então, este aspecto, né, do corpo sutil que eu falei por fim agora, ou alma, é muito importante nós considerar, buscar um objetivo e sabermos que somos seres, né? Seres especiais, seres energéticos, consciências em experiência num corpo. Tipo assim, e não é findando a vida do corpo que nós vamos findar a experiência como alma. Não, a vida da alma segue, nossa vida como alma segue. Então só finda a experiência no corpo. Então, acho que eu queria passar isso e sempre assim, amigos, familiares, perceba alguma coisa diferente no vosso familiar, no vosso amigo, aconselhe, acolha aquele sofrimento e tente ajudá-lo a se encorajar, com a ajuda de profissional, claro, às vezes precisa, encorajá-lo a seguir, né, nessa experiência corpórea que é linda. O que atrapalha então são os fatores de doenças, transtornos, algo que incomoda, que podem ser temporários, mas que buscando solução vão encontrá-los. Então o que eu queria colocar como reflexão era isso, nesse dia de hoje, e continuaremos trazendo os temas aqui de espiritualidade. Se gostaram das reflexões do vídeo, dê um joinha aí e inscreva-se no canal. Até mais.